Isaías 61, 1 a 11. É o capítulo todo. Diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo, dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como o noivo se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Graças a Deus pela tua palavra, Senhor. Queridos, nesse texto, o profeta Isaías está falando especificamente sobre Jesus. Essa é uma palavra profética escrita séculos antes do aparecimento de Jesus sobre a terra, mas por ser Jesus o Filho de Deus, por ser Jesus aquele que havia sido prometido como o Salvador e o Senhor de toda a terra, ele vem no tempo do seu ministério, e ele mesmo faz referência a esse texto no livro de Mateus, capítulo 11, dizendo que no dia em que ele entrou numa sinagoga, e ali ele prega esta palavra, ele fala desse texto, ele diz: hoje se cumpriu uma profecia. E muitos entram em questão, muitos duvidam, e falam que ele está blasfemando, mas para que se comprovasse que ele de fato era o Filho de Deus e o ungido do Senhor, conforme o texto diz. Naquele dia ele cura um homem que estava com a sua mão ressequida. E esse texto, ele fala especificamente sobre Jesus, mas ele fala também sobre nós, sobre a igreja. Ele fala sobre eu e fala sobre você, sobre mim e sobre você, né? Através da chamada pessoal que nós recebemos em Cristo. Qual é essa chamada? Qual é a chamada de Deus para cada um de nós, individualmente? Agora Deus está falando de você e está falando com você. O projeto de Deus é que você seja mais do que filho de Deus, mais do que discípulo de Jesus. Mas o projeto de Deus é que você saiba que você é um instrumento condutor da vida de Deus, do poder de Deus para esse mundo. Amém? Deus não quer que nenhum de nós se sinta fraco. É verdade que a vida que tivemos no mundo trouxe para nós debilidades, trouxe para nós feridas. Nós vivemos reveses, ficamos traumatizados com muitas dores, com muitas perdas, com muito sofrimento que passamos no mundo sem Cristo. Mas
uma vez iluminados por Cristo, uma vez recebendo dentro de nós o Espírito de Deus, então passamos a ser fortes, passamos a ser sábios. Você, no seu trabalho, você não flui numa inteligência natural. Você não flui num conhecimento adquirido através dos livros ou das escolas deste mundo. Você flui na inteligência, na sabedoria e no poder do Espírito Santo de Deus. E você deve crer nisso. Você deve saber que dentro de você habita o Espírito excelente de Deus. E que porque esse Espírito habita em você, você poderá ter êxito em tudo quanto você fizer. Você vai ser visto, vai ser reconhecido, vai ser honrado, vai ser admirado, vai ser perseguido também, né? Porque existe um espírito aí no mundo. Teve gente que nessa hora baixou a mão depressa assim. Não tem como fugir disso, pastora. Porque faz parte do pacote. Mas se você for perseguido, saiba que a luz de Deus que existe em você está incomodando as trevas que estão ao seu redor. Você se alegra com isso? Então dá um aplauso ao Senhor Jesus. Então, querido, você não é fraco, você não é uma pessoa cativa, você não é uma pessoa limitada mais, você não é um coitadinho, você não é uma coitadinha. Há poder na sua vida. O poder de Deus decidiu vir habitar você. Amém? A sabedoria de Deus, a inteligência do Senhor, o Senhor que fez todo esse universo tão maravilhoso, essa vida, esse poder, essa inteligência, essa sabedoria, elas estão dentro de você. Amém? E à medida em que nós descobrimos, entendemos qual é o propósito desse poder habitando em nós, ele se manifesta. Amém? Você vai fluir no poder de Deus. Duas pessoas falaram amém. Eu vou falar de novo. Deus vai te usar e você vai fluir no poder de Deus. Você vai fazer coisas lindas no poder do Espírito Santo. Você vai fazer coisas que vão beneficiar poderosamente a sua própria vida e a vida dos que estiverem ao seu redor. E nesse momento o nome de Jesus vai ser glorificado. Então tem muita gente que se sente fraca, limitada, impotente, sozinha. Mas fracos nós éramos antes de Jesus. Pois nós estávamos mortos espiritualmente pelo pecado. É isso que diz a palavra de Deus em Colossenses. Vós que estáveis mortos por causa dos vossos delitos, por causa das vossas iniquidades, éreis escravos. Nós éramos escravos do inimigo. Então nós estávamos mortos pelo pecado, nós estávamos escravizados pelo maligno, que punha aquela chupeta dele na nossa boca, aquela chupeta que solta fumaça, e a gente queria se livrar daquilo, mas não conseguia. Tinha outros que adoravam tomar aquela coisa quente, aquela bebida forte, que deixa o cara meio alegre no primeiro momento, depois ele fica meio xarope, né? Todo tipo de bebida. Outros então querem uma coisa mais forte, usam drogas. E as pessoas, na verdade, são vítimas disso. Elas estão escravizadas por isso. Quem está por trás disso? O maligno. Porque todo mal, querido, que existe na terra, ele está alicerçado, ele é sustentado por um mal que existe primeiro no mundo espiritual. A raiz de um problema emocional, de um problema físico, seja uma doença, um cativeiro de drogas, tem por trás a ação de um espírito maligno. Uma depressão, aquela angústia, aquele medo, aquela solidão, aquela falta de vontade de sair da cama na segunda-feira, aquela vontade de entrar debaixo da cama e ficar no escuro, aquilo é uma opressão maligna na mente das pessoas, tentando destruí-las, tentando aprisioná-las, impedir que elas sejam livres e que elas possam se relacionar com Deus. Amém? Então, antes nós éramos assim. Estávamos mortos espiritualmente, o nosso espírito estava morto pelo pecado, nós não podíamos com o nosso inimigo espiritual, éramos escravos dele, estávamos como cachorrinhos numa coleira colocada pelo maligno no nosso pescoço, não podíamos decidir sobre a nossa própria vida. Por quê? Porque sonhávamos, construíamos uma família, construímos um negócio, uma empresa, mas existiam o quê? Maldições hereditárias, existia um peso espiritual que vinha lá de trás por conta dos nossos pecados, dos pecados dos nossos pais, dos pecados das gerações que vieram antes de nós. Então, sem que você entendesse por quê, vinha uma avalanche e destruía o seu lindo casamento. Aconteceu comigo, eu estou fazendo essa ilustração porque aconteceu comigo.
Eu não entendia por que o meu casamento foi destruído. Pois eu amava minha esposa. Mas o homem sem Jesus, querido, ele não consegue resistir às investidas do mundo espiritual. Nós precisamos ser conscientes de que nós temos um inimigo que anda ao nosso derredor, bramando e rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Esse inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele nos odeia, ele odeia o nosso Senhor, o nosso Salvador, mas ele também já foi derrotado por Jesus lá na cruz. Mas não é o fato dele ter sido derrotado que nós vamos ignorá-lo, que nós vamos subestimá-lo. Toda vez que a gente subestima alguma coisa ou alguém, aquilo nos produz uma experiência negativa. Tinha uma matéria na faculdade que eu dominava muito, que era geometria espacial. E eu era muito bom naquilo. E eu arrumei uma namorada na faculdade. Então, em vez de eu ir para a aula de geometria espacial, eu ia para a faculdade, porque eu pensava, eu já sei tudo isso aí, eu sou muito bom nesse negócio aí. Mas o que aconteceu? Quando chegou no final do ano, eu tinha perdido tantas aulas, e aquela matéria tinha evoluído tanto que quando chegou no final do ano eu estava segunda época. E eu suei para poder conseguir passar naquilo. Por pouco, eu não fico reprovado naquele ano por causa daquela matéria. Então, isso foi uma lição para mim. Eu subestimei algo. Eu achei que aquilo era muito simples, era muito fácil, era muito tranquilo de ser vencido. E a gente não pode agir assim. Nós precisamos vigiar contra os nossos inimigos espirituais e nós precisamos guardar a nossa vida em Deus, porque guardados em Deus estamos seguros. Se estivermos no centro da vontade de Deus, nada vai poder nos tocar. Todas essas calamidades que você vê aí no mundo, essa coisa de você ficar aí no mundo sofrendo, problemas na família, separações, acidentes, mortes, inundações, destruições do que você do que você construiu, do que você amealhou como patrimônio. Se você está em Cristo, se você está no centro da vontade de Deus, se você guarda os princípios de Deus e vive pela fé, isso não pode te tocar. Isso não é para você. Às vezes a gente se assusta quando a gente vê as pessoas vivendo essas investidas do mal, essas calamidades, né? Por que, meu Deus, tantas pessoas morreram? Por que tanta gente foi carregada naquela avalanche? Por que tanta gente morreu naquele terremoto? As pessoas estavam distantes de Deus. Ah, mas crente não morre? Morre. Mas o projeto de Deus para a nossa vida é que nós vivamos até a idade adulta, a idade de segunda idade, né? De terceira idade, que nós fiquemos velhinhos, cheios do Espírito Santo, com saúde, e sendo usados por Deus. Eu falei para Jesus, eu quero ser apóstolo, pastor, até no mínimo os 80, no mínimo. Se ele quiser me ampliar depois, me dar mais tempo para servir a ele, eu recebo. Não, 80 é o mínimo, ou seja, eu tenho mais 29 anos de ministério para viver, amém? Mas eu quero servir a Deus até o fim da minha vida. E Deus tem esse projeto para nós. Então, morrer cedo, ficar doente, ser açoitado ou ser tragado por calamidades, não faz parte do projeto de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque nós estamos em Cristo, e em Cristo nós fomos perdoados. Em Cristo nós temos vida, e vida em abundância. Em Cristo nós temos liberdade no nosso espírito. Nós temos autoridade espiritual sobre o pecado, sobre a carne e sobre todo o mal. Tem alguém aqui que reconhece que esse poder está na sua vida? Então diga amém e dê um aplauso ao Senhor Jesus. O homem sem Jesus não consegue resistir às tentações. Ele não consegue dominar a sua língua. Ele não consegue dominar os seus apetites. Ele não tem poder contra um mundo espiritual das trevas. Por exemplo, trabalho de feitiçaria pega em crente? Ó, vocês estão bons, hein? Estou gostando de ver. Vou perguntar de novo. Trabalho de feitiçaria pega em crente? Mas pega em quem não é crente? Pega, e não só pega, como pega e mata. Mata. Tem gente que chega no encontro com Deus, pela misericórdia de Deus, e é livre de um espírito que estava na vida daquela pessoa para matar ela, para destruir a vida dela, no espírito, na alma e no corpo. Então, nós precisamos entender que existe algo de diferente na nossa vida. Nós estamos guardados pelo sangue de Jesus.
e pela unção do Espírito Santo que está em nós. Amém? Há poder na sua vida. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Dentro de você mora Jesus. E com Jesus está todo o poder que foi dado a Ele no céu e na terra. É verdade isso? Então dê um aplauso ao Senhor. Se isso é verdade, não tenha medo de nada. Pois se cumpre na sua vida... Quem aqui tem medo de alguma coisa? Levanta a mão. Pode levantar a mão. Você vai ser curado hoje. Vai ser liberto do medo. Tem medo de avião, tem medo de fantasma, tem medo de gato. O gato está miando lá. Amor, que barulho é esse? Que barulho é esse? Né? É um gato, mulher, fica tranquila. Né? Tem medo de vento, tem medo de tempestade, tem medo de trovão, tem medo de tudo. Seja liberto, seja curado. Sabe por quê? Porque você está sob a graça de Deus. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Pode aplaudir o Senhor. Manda o medo embora. Quando você sentir a presença dele, diga, bata em retirada. Espírito do medo, eu te amarro, te amordaço e te mando embora para o lugar de onde você veio, em nome de Jesus. É verdade. Aí você vai ver que aquilo acabou. Um dia a pastora Sandra, eu vou contar aqui um bastidor da sua vida, tá? A pastora Sandra estava com medo de avião. Foi por medo de avião que eu agarrei pela primeira vez na sua mão. Aí ela estava em pânico lá dentro do quarto, chorando, porque o pastor Fernando queria que ela fosse para Porto Seguro e ela não queria ir de medo. E aí o que aconteceu? Já tem outros casos desses na igreja, né? Tem gente que até fugiu de dentro do avião, não vou falar quem foi. Nem vou dizer que foi a Gabriela Bauerfeld. Aí... Portas em automático. Espera aí que eu estou passando. Pode fechar a porta, mas eu quero estar do lado de fora. E o pai chorando. Calma, pastor Fred. É um processo. A nossa libertação é um processo. Aí a pastora Sandra estava lá. Aí o pastor Fernando, apóstolo, por favor, fala com ela. Eu falei, mas ela quer falar comigo? Quer. Pega o telefone. Pega o telefone. Falei, pastora Sandra, o que você está fazendo? Estou fechado aqui no quarto. Falei, tá bom, você está no lugar certo, o lugar da oração. Agora fecha a mão, como se fosse dar um soco na cara do inimigo e começa a fazer uma oração de batalha espiritual contra esse espírito do medo, porque isso não vem de Deus. Isso é uma opressão maligna que está visitando sua mente, que está visitando sua casa. E aí a sua mente e a sua casa é a habitação do Espírito Santo. Então manda esse mal embora, em nome de Jesus. Começa a orar, começa a guerrear, começa a declarar, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. É maior o Espírito que está em mim do que o Espírito que está no mundo. Eu te repreendo agora, espírito do medo, espírito maligno, opressor, que quer roubar a minha paz, que quer roubar a minha alegria de estar junto da minha família, que quer roubar a minha viagem para Porto Seguro. Eu te repreendo em nome de Jesus. E ela começou a fazer isso. E passou, e ela foi para Porto Seguro com o marido dela. E receberam a unção e foram felizes para sempre. Vamos dar um aplauso a Jesus. Então, nós temos que nos apropriar dessa ideia de que o poder de Deus está em nós. Porque está escrito a nosso respeito. É maior o Espírito que habita em nós. Quem é esse Espírito? O Espírito Santo. É maior o Espírito que habita em nós do que o Espírito que está no mundo. Amém? O Espírito de Deus que está dentro de você é muito mais poderoso, é muito mais forte do que qualquer espírito que venha do mundo para querer te roubar a paz, para querer te trazer uma doença, uma enfermidade, um medo, qualquer coisa assim. Então, aprenda a fazer uso desse poder que está dentro de você para vencer tudo que vem de fora. Porque essas coisas que vêm de fora vêm com o propósito de te roubar. Vem com o propósito de te tirar a paz, a alegria, de te impedir de viver coisas boas.
lugares para onde Deus está te chamando, onde você vai receber mais crescimento, mais revelação, mais unção. Por exemplo, no caso da pastora, que estava sendo chamada pelo Espírito Santo para ir a Porto Seguro. Todas as vezes que tem esses momentos, esses congressos, é um momento onde Deus fala conosco, onde Deus nos abençoa, onde Deus nos desata na fé, na unção. Mas o inimigo quer que a gente seja amadurecido, que a gente cresça, que a gente seja desatado na unção. Ele não quer. Então ele vai tentar usar algum caminho conhecido na nossa vida para tentar nos roubar. Se é o medo, se é, às vezes, a questão financeira, que é uma pessoa tímida, uma pessoa que não aprendeu a viver pela fé, eu não posso ir. Na verdade, ela pode. Por quê? Porque nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém? Mas nós precisamos aprender a confiar no Espírito Santo que habita em nós e depender dele para as coisas, porque se ele está falando através do seu marido, vá. Se ele está falando através do seu líder espiritual, do seu pastor ou do seu apóstolo, vá, pode ir que nenhum mal vai te suceder. Preste atenção numa coisa, nunca quando nós estamos indo numa direção de algo que está alinhado com a vontade de Deus, nós estamos indo fazer alguma coisa que é segundo a palavra, que é segundo a vontade de Deus, nunca vai nos acontecer nada de mal. Por exemplo, tem gente que fica com medo de fazer cirurgia gástrica, de redução de estômago para emagrecer. Isso é para a tua saúde? É. Isso é para o teu bem? É. Então, isso foi criado por Deus. Deus deu essa capacidade aos médicos justamente para te livrar de um problema do qual você não consegue se livrar sozinho. E você não deve ter medo, porque se você está indo na direção de se cuidar, de ficar melhor, de ter mais saúde, de viver mais, de se sentir melhor, de se amar mais, porque você está com a sua estima preservada através de um corpo equilibrado, de uma saúde perfeita, Deus não vai nos punir por causa disso. Deus não vai permitir que nenhum mal nos suceda. Um dia, eu estava orando e assim, com um certo medo de fazer a cirurgia do nariz. E eu pedi para Deus uma palavra, e eu estava lendo a palavra. Só faltou Deus falar, pode operar o nariz, porque eu serei contigo. Porque ele me deu uma palavra muito específica. Ele escreveu, estava escrito num versículo, acho que aquele versículo nem existe. Deus escreveu só naquela hora para mim. Ele escreveu assim, nenhum mal te sucederá por causa disso. Eu já tinha ido em 3 médicos e eu estava com medo da cirurgia. Até porque os médicos, alguns deles, né, são muito assim, sábios, eles têm muita psicologia para dizer, né? Assim, na preparação, tratando comigo para me levar à mesa de operação, ele disse, o senhor pode morrer na mesa de cirurgia. Né? E aí você já pode deduzir que não foi com esse médico que eu operei, né? Eu fui para outro e ele disse, mas não adianta, eu vou fazer essa cirurgia, mas não vai ficar boa. Esse também não foi aprovado. E aí eu fui num velhinho, que parecia aquele treinador do Kung Fu lá, como é que chama? Esse aí mesmo. Como é que ele chamava? O seu Miyagi, O médico que operou meu nariz parecia o seu Miyagi. Né? E ele falou, não, fica tranquilo, pastor, tudo certo. Vai dar tudo certo. Jesus vai cuidar do senhor. E cuidou mesmo, que ele até me arrancou a campainha aqui, passou o espírito do samurai no japonês lá, arrancou minha campainha, que a campainha desapareceu. Sabe a campainha? Aquele negocinho que fica na garganta assim? Era para diminuir aquele negócio, ele cortou fora, arrancou tudo. Eu falei, ele chama o Dr. Cake. Dr. Cake, o que o senhor fez? O senhor arrancou minha campainha fora. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor, minha voz vai mudar, agora minhas ovelhas não vão me conhecer mais. Ele disse, não, foi meu filho que fez isso. Eu fiquei orando, né? Uma semana depois, Jesus fez a minha campainha ser igual rabo de lagartixa, cresceu outra. Sério. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, olha, Dr. Cake, seu filho foi acometido pelo espírito dos ancestrais samurais, arrancou minha campainha na espada, mas Jesus fez uma nova campainha para mim. Ele começou a rir. Estava duvidando.
Aí quando ele abriu minha boca, ele, uai, o que é isso? Falei, Jesus fez uma campainha. Ele ficou tocado. Né? Mas tem gente que duvida disso. Por que duvidar do poder de Deus, que habita dentro de você? Será que Jesus perdeu o poder, ou Deus perdeu o poder de criar uma campainha nova para um servo que precisa dele? Sendo que ele criou todas as campainhas que existem na terra, todos os narizes, todas as bocas, todos os ouvidos, todos os corações que nos mantêm vivos não foram criados por ele? E será que hoje ele não pode recriar alguma coisa? Será que ele perdeu o poder para te libertar, para te curar, para te salvar? Não perdeu. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E o poder dele habita dentro de você. Uhul! Dá um aplauso ao Senhor! À semelhança de Jesus, nós fomos revestidos com o poder do Espírito Santo para sermos instrumentos de libertação. Amém? Deus quer que você aprenda que o poder dele está na sua vida. O poder de Deus manifesto através da fé. O poder de Deus manifesto através de você compreender que Deus quer que você seja livre e que você seja não só uma pessoa livre, mas uma pessoa que é instrumento para libertar as outras. Quantos creem nisso? Então é isso que precisa ser compreendido. Primeiro, é que o poder de Deus está em nós. Olha o que Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Queridos, nós não somos diferentes de Jesus. Você sabe o que nós somos? Nós somos a multiplicação de Jesus. Jesus, ele morreu naquela cruz, mas antes de morrer na cruz, ele disse assim, ele estava falando dele mesmo, se comparando a um grão de trigo. E ele diz assim, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Ou seja, se uma semente não morrer, se ela não for enterrada, ela não vai nascer, ela não vai crescer. Se você guardar uma semente na gaveta da tua casa, ela vai continuar sendo uma semente para sempre. Então Jesus disse, se o grão de trigo não morrer, ele ficará só. Ou seja, se ele não fosse para a cruz e não desse a vida dele ali, se entregasse à morte, ele ficaria só, ele seria único. Ele seria o único daquele jeito. Santo, iluminado por Deus e debaixo da graça, da bênção do Pai. Mas porque ele morreu, muitos iguais a ele foram gerados. Se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele produzirá muitos outros iguais a si. Então, à medida em que nós cremos em Jesus, nós somos a reprodução da vida que há em Cristo, nós somos a reprodução da essência, do caráter e do poder de Deus na terra. Então você é semelhante a Jesus. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, hoje está dentro de você. Você consegue compreender isso? E se você se apegar a essa verdade, você vai entender algo que é preciso ser entendido. Primeiro é que o poder de Deus está em nós, está dentro de nós. Amém? E o segundo é que a unção, ela tem um objetivo. Olha o que diz o versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Então a rema dessa palavra, a revelação mais importante dessa palavra é a seguinte: o poder foi dado a nós. O poder veio habitar dentro de nós. Agora, o poder de Deus foi dado para um propósito. Para quê? Para eu pregar. Para eu ministrar desse poder a outras pessoas. Para eu falar desse poder a outras pessoas. E quando eu prego, então o poder é liberado. Amém? É isso que nós temos que entender. Porque alguns cristãos são tímidos, são fracos, eles não sabem tantos benefícios aos quais eles têm direito, porque eles não decidiram ainda liberar sua fé. Eles não decidiram crer que o poder de Deus está neles. E eu quero dizer mais uma vez, até para isso ficar gravado em você, há poder dentro de você. Há poder na sua vida. Você não é um fraquinho, uma fraquinha, você não é um coitadinho, você não é uma coitadinha. Há poder nas suas orações, há poder nas suas palavras proféticas, há poder quando você clama, há poder quando você profetiza, há poder quando você impõe as suas mãos.
quando você crê nesse poder e você decidir liberá-lo, pregando a palavra, falando de Jesus às pessoas, orando para que pessoas sejam curadas, esse poder vai se manifestar e milagres, sinais, prodígios e maravilhas vão acontecer. Quem crê e recebe, diga amém e dê um aplauso ao Senhor Jesus. Então, quando eu prego, o poder de Deus é liberado. Se eu entender que Deus me deu o poder, e esse poder vai se manifestar quando eu decidir pregar, então eu começo a viver experiências com Deus, experiências com o poder de Deus. Quando eu entendo que Deus quer que eu fale do seu poder a outros, e eu decido fazê-lo, o poder de Deus se manifestará para respaldar cada uma das suas palavras. Queridos, a Bíblia diz assim, os que confiam no Senhor, eles não serão envergonhados. Então, quando você for convidar uma pessoa para vir na célula, se for convidar uma pessoa para vir a um culto da igreja, você pode prometer a ela, vá, porque Deus vai transformar a sua vida. Vá, porque Deus vai libertar o seu filho. Vá, porque Deus vai curar o seu familiar que está doente. Vá, porque você vai receber a libertação ou a cura que você está precisando. E o que é isso aí? É uma atitude irresponsável que você está tendo de prometer a uma pessoa uma coisa que você não sabe que ela vai fazer? Não, se você crê que Deus faz as coisas, Ele vai fazer. E se você plantar essa semente de fé no coração das pessoas, elas, por essa fé, serão curadas. Quando a Igreja Universal do Reino de Deus começou, eles tinham uma palavra de ordem, eles tinham uma linha de ação. O foco deles era a libertação. Eles punham até na televisão a manifestação dos demônios, e através daquela linha de pregação, eles faziam todo mundo crer que quem estava perturbado, quem estava cativo de algum tipo de mal, quem estava com algum encosto, se fosse lá, ia ser liberto. Só de entrar já começava. Então, a fé dessas pessoas foi desatada nisso. Ela foi estimulada nisso. Essa semente de fé foi plantada neles. Venha para a Igreja Universal, você vai ser liberto. Aí saiu um discípulo da Igreja Universal que tinha experiência com cura divina, chamado Valdemiro Santiago. A mão de Deus está aqui. E está mesmo. Por quê? Porque uma linha de palavra de pregação é feita. Se você vier à Igreja Mundial do Poder de Deus, você vai ser curado. E nessa linha de trabalho, de semeadura de fé no coração das pessoas, as pessoas já vão lá, elas atravessam o Brasil, elas vêm de outros estados, elas vêm de outra cidade, na fé de que vai ser curada. E quando chega ali, por causa da fé delas, elas são curadas. Não estou negando a unção daquele homem. Tem uma unção ali naquele ministério. Mas tudo depende de como a fé é trabalhada, de como a fé é plantada no coração das pessoas. E nós temos que saber que nós somos semeadores da fé. Da fé que você tem dentro de você, você precisa semear em outros. Porque é só você pensar o que Deus já fez na sua vida. Deus já fez coisas boas na sua vida? Lógico que fez. Quem já recebeu algo bom de Deus, levante a mão. Não precisa levantar a mão, todos. Todo mundo já recebeu. Agora, se Deus fez na sua vida, Ele vai fazer na vida das pessoas que estão ao seu redor. Vai fazer na vida da sua família. Vai fazer na vida das pessoas que você convidar. Por quê? Porque Deus ama as vidas. Porque Deus tem compaixão das pessoas. É por isso que Ele levanta homens ungidos. É por isso que Ele levanta os pastores, os apóstolos. É por isso que Ele derrama dessa unção e dessa fé, nesse poder de Deus. Para quê? Para que as vidas possam ser curadas. Por quê? Porque Jesus, Ele quer salvar a todos. Ele quer mostrar o seu amor e a sua graça a todos, inclusive a você. Amém? Então, há poder no seu interior, há poder nas suas palavras, há poder nas suas mãos. Creia e faça uso disso, em seu próprio benefício e em benefício dos outros. Não deixe o inimigo vir trazer angústia, preocupação, ansiedade, medo, conturbação de alma sobre a sua mente. Não. Aprenda a lutar espiritualmente, aprenda a usar as armas espirituais, invocando o poder de Deus,
invocando a unção do Espírito Santo, invocando a autoridade que você tem em Cristo para repreender todo o mal e para mandar todo o mal embora em nome de Jesus. Amém? Nós temos essa autoridade. E aprenda a usar esse poder, porque você vai ter experiências com o uso desse poder em seu próprio benefício. Você aprende, faça uso desse poder na direção de outras pessoas. De que forma? Pregando a palavra para elas. Dizendo, olha, você não precisa sofrer. Você não precisa morrer. Jesus já sofreu e já morreu no seu lugar. Ele tem algo bom para a sua vida. Se você crer, se você vier comigo à presença dele, a sua vida vai ser restaurada, a sua família vai ser transformada, a sua casa vai ser abençoada. Todas as coisas vão acontecer segundo a promessa de Deus. Por quê? Porque Deus quer que nós sejamos essas pessoas que pregam o Evangelho. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Para que você foi ungido? Para pregar as boas novas do Evangelho. Que boas novas são essas? Que as pessoas não precisam ficar a vida inteira sofrendo, que é mentira esse negócio de karma, que é mentira esse negócio de sina, de destino, de ser sofredor, de pessoas que ficam aí a vida inteira sofrendo e com esse sofrimento estão pagando uma dívida. Não, Jesus pagou toda a dívida na cruz do Calvário. Ele sofreu horrivelmente no nosso lugar, para que nós não precisássemos sofrer. A vida de um cristão está totalmente isenta de sofrimento? Certamente que não. Mas nós não vamos ficar como as pessoas que estão no mundo, perdendo os filhos, perdendo a família, perdendo tudo que constrói, vivendo debaixo de maldição. Por quê? Porque Ele quebrou o escrito de dívida que era contra nós, Ele anulou as maldições e nos colocou sob a sua bênção. Ele não só nos colocou sob a sua bênção, Ele fez de cada um de nós uma bênção para esse mundo. Mas quando é que o poder dessa bênção se manifesta? Quando eu decido no meu coração pregar a palavra. Quando eu decido no meu coração anunciar Jesus. E se você quer ganhar vida, se você quer ter discípulos, se você quer agradar o coração de Deus, não tem nada que agrade mais o coração dele do que você falar do amor dele aos perdidos. E você anunciar Jesus aonde você for. Fala. Mulher fala bastante. Fala lá no cabeleireiro, fala de Jesus. Dá seu testemunho. Fala, antes eu não dormia, eu era uma mulher perturbada. Eu batia no meu marido. Agora nem eu bato nele, nem ele bate mais em mim. A nossa casa é uma paz tremenda. Não é? Cada um aqui tem um testemunho para contar. Você sabe o que Deus fez com você. Então seja justo. Reconheça isso, agradeça por isso. Falando desse amor e desse poder a outros. Porque é a palavra da verdade que liberta espiritualmente as pessoas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós fazemos a verdade de que Jesus morreu por nós, de que Jesus ressuscitou ao terceiro dia para as pessoas do mundo, então essa verdade vai e liberta espiritualmente as pessoas. As pessoas automaticamente crerão. Todas crerão? Não. Mas muitas crerão e serão para você uma herança eterna. Quem recebe a sua herança eterna? De uma multidão de pessoas que vão crer na sua palavra, na sua pregação, no poder do Espírito que vai fluir da sua vida. Diga amém e dê um aplauso a Jesus. Esse poder de Deus tem um destino certo, que é pregar boas novas a uma classe de pessoas. Presta atenção que aqui tem outra rema. Os quebrantados. Quem são os quebrantados? As pessoas que, pela ação do Espírito Santo, elas estão preparadas para ouvir de Jesus. Deus vai colocar no seu caminho pessoas que já não estão mais ensoberbecidas. Pessoas que já não estão mais endurecidas de coração. Pessoas que, pela ação do Espírito, já estão quebrantadas. Porque estão entendendo que precisam se render a Deus. Que precisam da ajuda de Deus para poderem sobreviver e vencer na vida. Então esses são os quebrantados, e a palavra diz que nós devemos pregar essas boas novas a eles. Olha, a resposta que você está procurando, a saída que você está desejando para a sua vida, ela se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo vivo. Não é aquele Jesus lá que está ensanguentado, pregado e morto lá na cruz, não. É o Jesus vivo, que ressuscitou ao terceiro dia e que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
Isso representa liberação de poder na vida dessa pessoa e na nossa vida, queridos. Amém? Segunda coisa, ele fala curar. O Espírito do Senhor Deus me ungiu para curar os quebrantados de coração. Isso aqui fala que sobre nós tem uma unção de cura para remover da alma das pessoas as feridas de alma. As pessoas são muito feridas no mundo. E uma das coisas que a visão tem de sobra, a visão na qual nós trabalhamos, é uma cura de alma muito grande. É uma cura profunda dos traumas passados, das experiências ruins com pai, com mãe, as experiências que ficam como uma ferida aberta no coração por causa da mágoa, da amargura, pessoas que não conseguiram perdoar os que lhe feriram e ficam a vida inteira com a sua alma sangrando. Vivem abatidas, vivem entristecidas, são pessoas amarguradas, que não conseguem nem sorrir, que não conseguem ter uma expressão de alegria, porque não foram profundamente curadas no coração, ainda estão quebrantados de coração. Há sobre a sua vida uma unção para, com amor, com palavras vindas do trono de Deus, com uma unção liberada pelo Espírito Santo, você curar as feridas das pessoas, você consolá-las, você apacentar a alma delas e levá-las a serem pessoas renovadas de espírito e curadas de alma. Só quem recebe, dê um aplauso ao Senhor Jesus. O Senhor Deus me ungiu para proferir libertação aos cativos. Preste atenção. Deus deu essa unção a Jesus? Deu. Mas Jesus fez o quê? Ele deu essa unção a você. Lembre-se, você é uma réplica de Jesus. Você é uma cópia de Jesus. Você é um Jesus cover nesse mundo. Amém? E dentro de você está tudo aquilo que estava em Jesus. Por quê? Porque ele decidiu morar dentro de você. Então, há em você um poder para libertar os cativos. Cativos do quê? Dos grilhões, das amarras espirituais, dos demônios, opressores da mente. É como eu falei, tantas doenças mentais, neuroses, paranoias. Existem problemas funcionais, existem problemas físicos, de pessoas que não têm a produção ideal, correta, de determinados produtos químicos no corpo. E isso traz uma disfunção cerebral, uma disfunção no entendimento. Essas pessoas precisam ser assistidas clinicamente, elas precisam de psiquiatra, elas precisam de psicólogos para que elas possam ser assistidas, e elas precisam tomar remédios. Não tem problema. Mesmo tomando remédio, podem ser usadas por Deus. O fato de você ter o remédio, ter que tomar o remédio, não quer dizer que você é uma pessoa doente, nem tampouco você é uma pessoa inútil. O poder de Deus está dentro de você para fazer você superar todas as suas limitações. E uma das coisas que você não pode se esquecer é que o poder de Deus, ele se manifesta na fraqueza. Então, quanto mais frágil uma pessoa é, quanto mais limitada uma pessoa é, se ela decidir glorificar o nome de Cristo na vida dela, Deus vai usar essa pessoa com grande poder. A pessoa mais debilitada, deficiente, que nem ontem aí, ó, apareceu na rede de jovens, quem estava na rede de jovens ontem? História de uma menina que ficou sem um braço, por causa de um tubarão, mas decidiu continuar sendo uma campeã, e não só uma campeã no surf, mas uma campeã na pregação do Evangelho. E ontem à noite ela esteve aqui, através da mídia, pregando para quase 300 jovens. Então, o poder de Deus, ele nos faz superarmos as nossas debilidades, e ele é um instrumento para libertar os cativos. Então, todas essas coisas que existem por aí, síndromes, doenças, às vezes, de alma, medos, pânico, tantas coisas, neuroses, né? São ações malignas de espíritos opressores que vêm agir na mente das pessoas. Doenças e enfermidades são espíritos malignos que vêm incidir na vida das pessoas que estão debaixo de maldições. A palavra de Deus diz que o povo de Israel, por causa da sua desobediência a Deus, por causa da sua abominação a Deus, sendo rebeldes, sendo murmuradores, eles foram visitados por anjos portadores de males. Então, preste atenção, as doenças, as enfermidades,
são males vindos do mundo espiritual. E graças a Deus que nesse mundo espiritual nós temos trânsito e nós temos autoridade. Nós temos a misericórdia, a graça de Deus derramada sobre a nossa vida e nós temos poder para resistir a essas coisas e mandar tudo isso embora da nossa vida. Como eu contei para você na semana passada, que eu tinha uma dor no braço que me acompanhava há 29 anos, mas eu nunca me conformei com ela e falei, eu não vou ficar a vida inteira com esse braço doendo. Fui atrás de médico, fui atrás de fazer ginástica e fui atrás de oração. E o Senhor me curou completamente, a ponto de hoje eu estranhar. Falar, meu braço não dói mais. Por quê? Porque nós não devemos nos conformar com aquilo que não é a vontade de Deus na nossa vida. Você consegue compreender isso? Então não é a vontade de Deus que você fique sofrendo emocionalmente, na sua família, na sua casa, no seu corpo, na sua vida financeira. Não. Deus vai libertar os cativos, vai fazer isso na sua vida e vai fazer isso através de você. Tem alguém aqui que recebe? Então dê um aplauso ao Senhor. O Espírito do Senhor Deus me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor. Dizer para as pessoas que elas têm perdão e que elas podem encontrar salvação em Cristo Jesus. Não é maravilhoso a paz com que nós vivemos? Você não vive uma paz tremenda dentro de você? Eu vivo em paz. Eu durmo na minha cama e durmo. Durmo. Pouco, mas eu durmo. Pouco porque essa noite fiquei preparando essa palavra aqui até as 2 da manhã. Mas vale a pena. Não que isso seja o certo, mas vale a pena às vezes um sacrifício, uma busca assim por Deus na madrugada, porque Jesus fazia isso. E a gente é compensado depois na unção. A gente é compensado no ver as vidas sendo salvas, sendo libertas, sendo transformadas. Então nós não somos depósitos que vão represar em si mesmos a graça de Deus. Vou receber todo o amor de Deus, toda a paz de Deus, toda a unção de Deus e ficar com isso só para mim. Não, você não é depósito de água, você não é tanque, você não é cisterna. Você foi chamado para ser fonte que jorra abundantemente na direção da vida eterna. Amém? Então a vida de Deus vai fluir de você, o poder de Deus vai fluir de você em nome de Jesus. Você recebe? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. E aquilo que libera esse poder é você apregoar o ano aceitável do Senhor. É você falar da salvação às pessoas. É você dizer às pessoas que existe um Deus vivo, que as ama, que está disposto a perdoá-las e que quer tê-las na presença dEle, como filhos amados. Amém? Como você já é. E ele fala também que essa unção é para nós apregoarmos o dia da vingança do nosso Deus. Isso fala de algo que vai acontecer depois da vinda de Cristo, que é o juízo que virá contra todos os que resistem a Deus, tanto demônios quanto homens. Deus é bom? É. Ele é misericordioso? É. Ele é perdoador? É. Mas ele também executa juízo e justiça na terra. Então, os que se rebelam, os que, como eu falei no domingo passado, rejeitam deliberadamente a graça de Deus, o perdão que foi conquistado na cruz através da morte do Filho dele, não tem mais conserto, não tem mais perdão, não tem mais salvação. E esses serão punidos, recebendo cada um deles segundo as suas obras, ok? E ele fala também que essa unção é para consolar os que choram. Você será um instrumento de consolação. Você hoje está chorando? Quem está chorando aí? Levanta a mão. Quem chora? Pode. Já foi liberto do medo, agora vai ser curado das lágrimas. Levanta a mão aí quem chora. Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. E vai fazer de você um consolador de muitas vidas. Você não só vai ter as suas lágrimas enxutas por Deus, sendo substituídas por um sorriso, por uma alegria de viver, como você vai ser capacitado por Deus na unção para consolar os que estão chorando, ainda que seja somente com um abraço, com um beijo e com uma frase: Jesus te ama. Amém? Dá um aplauso ao Senhor. Ele diz que existe em nós uma unção para levar as pessoas à condição de vencedores. Aonde que está escrito isso, apóstolo? No versículo 3. E a pôr sobre os que Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. Que coroa é essa?
a coroa dos vencedores. Amém? A coroa é um símbolo daqueles que estão no poder, daqueles que estão restituídos, daqueles que estão usufruindo da sua soberania, de uma vitória. Amém? Quando os soldados voltavam de uma guerra vencedores, era feita uma coroa de louro e era dado para eles. Então Deus vai pôr essa coroa na sua cabeça. Quem crê? Você está vivendo uma grande luta. Você está vivendo aí uma terrível prova. Mas você é chamado de antemão por Deus de mais do que vencedor. Então não se entregue, não desista, não abaixe a cabeça. Levante seus olhos, olhe para Cristo, porque nele está confirmada a sua vitória no fim de todas as coisas. Então dá um aplauso a Ele. Você é mais do que vencedor por meio de Cristo. E Ele fala, e vai ungir a cabeça desses com óleos de alegria. Olha o que fala aqui, versículo 3. E a pôr os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Queridos, o poder de Deus, ele nos alcança. Primeiro, ele nos cura, para depois ele fluir na direção de outras pessoas. Mas eu quero também te dar um testemunho. Eu quero te dar uma chave de êxito, que é você não ficar focado na sua própria ferida. Um ferido no meio da guerra, ele dá muito trabalho, porque ele fica muito concentrado na sua dor, e ele não consegue andar, e ele tem que ser carregado pelos outros. Alguém que numa guerra morre, fica para trás. Morreu, fica lá. Mas um ferido precisa ser carregado pelo exército. Um ferido precisa ser socorrido pelos que podem curá-lo e assisti-lo. Então, os feridos, eles não avançam. Os feridos não andam sozinhos. Os feridos não trabalham aos outros. Os feridos gastam energia. Requerem um investimento complexo. E não tem problema a gente ser ferido. A gente chegou ferido para ser curado por Jesus. Mas eu quero dizer que você não pode ficar olhando para a sua ferida. Porque se você se focar só na sua ferida, você vai esquecer que tem outros feridos à sua volta. Você vai se achar injustiçado, preterido, desassistido. E isso não é verdade. No reino de Deus existe cura para todos. E nós mesmos, através da nossa atitude, poderemos acelerar a nossa cura. Preste atenção. Não pense que Deus vai curar você. Você fica zeradinho. Ah, tá bom, eu vou esperar Jesus restaurar tudo na minha vida. Minha alma, minhas finanças, minha saúde, meu casamento. A hora que eu estiver feliz, pleno no Senhor, então eu vou pregar a palavra, eu vou servir a Jesus. Não. Eu estava todo endividado, todo complicado, sem família, solitário, ferido, mas eu sabia de uma verdade que era muito clara dentro do meu espírito. O Espírito do Senhor estava sobre mim e Ele havia me ungido para pregar boas novas aos quebrantados. Então eu estava ferido, eu era um quebrantado, que tinha consciência de que o Espírito de Deus era comigo, que tinha uma unção sobre a minha vida. E eu ferido, eu machucado, eu sem família, eu sofrendo muito, com muita dor de alma. Toda quinta-feira eu fazia uma reunião na minha casa, pregava a palavra, e lá foram chegando alguns queridos que estão aqui conosco hoje, como, por exemplo, pastor Alquimim, pastora Nilce. Uma célula que começou com 5 pessoas, sem visão, sem modelo dos 12, mas com a presença do Espírito Santo e com o coração disposto a servir a Ele. E olha como essa célula cresceu. Essa célula vai reunir as outras 2 partes dela mais 2 vezes nesse domingo, e mais, no mínimo, 1000 pessoas vão escutar tudo isso que vocês estão ouvindo até agora. Vamos dar um aplauso a Jesus? Então preste atenção, não seja egocêntrico, não se concentre na sua ferida, não seja o centro do universo. Olhe ao redor e veja que tem outras pessoas necessitando de ajuda e que outras pessoas querem usar você do jeito que você está. Uma das pessoas que quer fazer isso é o Espírito do Senhor.
Deus pode te usar com as suas debilidades, com as suas fraquezas, com as suas dores, com as suas feridas, porque não é ser totalmente curado para depois curar os outros. Não, a gente vai andando e chorando enquanto semeia, e daqui a pouco a gente volta com um grande feixe nos ombros, amém? Do jeito que você está, creia que existe um poder, uma unção na sua vida, e faça uso dessa unção para abençoar outras vidas. Porque se você ficar focado só no seu problema, se você ficar voltada só para a sua ferida, você vai ficar paralisado, você vai ficar neurótico e corre o risco de você achar que não estão cuidando de você. É um equívoco da sua alma isso. Deus não falha com ninguém, Deus tem cura, Deus tem restauração para todos que querem, que entendem corretamente as coisas. Então, um poder foi dado a você para você se restaurar, para você ser instrumento da sua própria libertação, porque quando você ora por você mesmo, Deus ouve. Quando você profetiza sobre a sua própria vida, essa palavra tem poder. Quando você clama, Deus responde. E esse poder, se ele for direcionado a outros, ele vai intensificar a sua ação. Ele vai se multiplicar. Presta atenção, esse copo aqui tem água. Se eu jogar fora a água dele, vai ficar vazio. Mas unção não é assim. Unção no reino do Espírito, se eu derramar um pouco de unção sobre cada um dos meus 12, eu vou ter mais unção logo em seguida. Por quê? Porque quanto mais eu derramo da vida de Deus em outros, mais eu faço fluir a unção de Deus, mais a unção que está em mim se multiplica. Então você quer ser uma pessoa cheia da vida de Deus, cheia do poder de Deus? Se doe. Ministre sobre outros, ore por outros, vá interceder pelas pessoas, vá fazer família feliz, vá falar de Jesus para os seus amigos na escola, vá orar pelos enfermos no hospital. Você vai ver o Espírito Santo de Deus se movendo e multiplicando a sua fé, a sua unção, o amor e o poder que existe na sua vida. Você quer isso para você? Então diga: eu recebo. E dá um aplauso ao Senhor Jesus. Que em nome de Jesus o Senhor faça com você isso. E eu vou tirar o espírito angustiado e eu vou derramar óleo de alegria. Já está a visão revelada aqui. Que óleo de alegria é esse? Alegria de levar outros a servirem a Deus. Pessoas feridas chegam, são amadas, são consolidadas, são discipuladas, são levadas ao encontro com Deus, são curadas, e na caminhada da vida cristã, elas descobrem uma grande alegria, uma alegria que não é desse mundo, a alegria de fazer a vontade de Deus, a alegria de servir a Jesus, amém? Isso é a coisa que mais pode preencher o seu interior, tirar o vazio do seu coração, você descobrir que você pode servir, que você pode ser útil para as outras pessoas. Não tem alegria maior do que essa, do que a gente se sentir usado por Deus, útil na vida de outras pessoas. Você vai se alegrar muito, porque você vai ouvir muitos discípulos dizendo aos seus ouvidos: obrigado, meu consolidador, obrigado, meu líder, obrigado, meu discipulador, obrigado, meu pastor, minha pastora, porque você é uma grande bênção na minha vida. Eu devo muito do que eu sou e muito do que eu tenho a você. Pode dar um aplauso a Jesus se você recebe. Então, para fechar isso aqui, esse cômputo de potencialidades, de eficácias da unção, que é curar os quebrantados, trazer salvação, trazer libertação, trazer cura, restaurar alegria, trazer cura da alma, fazer dessas pessoas que podem dar de si e servir a Deus. Além de tudo isso, isso aqui também é uma rema para nós, de que quando nós formos orar por vidas, o tipo de vidas que nós devemos pedir. A apóstola Valnice Milhomes tem um livro chamado Orando a Palavra, que nos ensina a orar segundo aquilo que está prometido na Bíblia. É uma oração específica, uma oração eficaz. Então presta atenção, se o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, eu tenho que orar pelos quebrantados. Eu vou orar pelos quebrantados, eu vou pedir que Deus traga os quebrantados para perto de mim, eu vou orar pelos que estão cativos, eu vou orar pelos que estão algemados, eu vou orar pelos que estão de luto, eu vou orar por aqueles que choram, porque Deus está dizendo que tem uma unção reservada para você
na hora que você clamar por esses. Então peça aquilo que está precisando de cura, aquilo que está precisando de vida, aquelas pessoas que estão sendo lá no mundo já escolhidas e preparadas por Deus para vir na sua direção. E esses serão excelentes filhos espirituais, excelentes discípulos, serão pessoas a quem você vai anunciar o Evangelho e vão se tornar para você depois um galardão, uma recompensa eterna. Presta atenção, cada vida que você levar com você para o céu representa uma recompensa lá no céu. Eu não sei o que é, mas pelo nível de recompensa que Deus nos dá aqui na terra, eu imagino as que tem no céu. Aqui na terra tem muita coisa boa, né? Tem gente que pensa que aqui na terra só tem coisa ruim, mas não tem não, tem muita coisa boa aqui na terra. E a felicidade que a gente vive de estar na presença de Deus é uma coisa boa que tem aqui. A honra de servir a Deus é uma coisa boa que a gente tem aqui. A família que Deus nos dá com amor, com paz, com alegria, é uma coisa boa. Então, se tem tanta coisa boa aqui, o que não terá no céu? Nem com olho se viu, nem com ouvido se ouviu, nem nunca penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem uma grande recompensa, tem um tesouro esperando por você no céu. Mas o que é que vai te dar a certeza disso cada dia mais? E vai manifestar o poder de Deus na tua vida e vai manifestar as bênçãos de Deus aqui na terra sobre a sua vida. Você entender que o Espírito que Ele te deu vem com uma unção sobre a sua vida para você pregar o Evangelho. É o ato de pregar, é a decisão de pregar, é a decisão de falar do amor de Jesus para outras pessoas que vai liberar poder na sua vida, que vai transformar você. Sabe por quê, queridos? Porque é uma expressão de amor. Não tem forma de expressar melhor o amor de Deus do que nós falarmos de Deus para as pessoas. Porque a palavra do homem pode trazer, assim, uma ínfima, uma mínima consolação vazia. É aquela coisa da pessoa que chega lá no velório, abraça o outro lá que está arrasado, que perdeu o pai, que perdeu a mãe. Meus sentimentos, viu? A pessoa fica consoladinha ali. Meus sentimentos, por ver o amigo dizendo meus sentimentos. Mas isso não cura ninguém. Isso não satisfaz ninguém, isso não preenche o vazio que aquela pessoa que foi embora deixou. Isso não ameniza a saudade de ninguém. Mas Jesus entrar no coração daquela pessoa é quase que uma substituição da pessoa que foi embora. Um amigo meu perdeu num só dia toda a família dele. Morreu a esposa e os 2 filhos num acidente de carro. O que eu ia falar para um cara desse? O que eu ia falar para uma pessoa dessa? Que palavra eu, Fábio Abud, tinha para dizer para uma pessoa dessa? Não adiantava, não tinha palavra que curasse uma ferida, um rombo desse tamanho. Ele botou a última coroa de flores, 3 túmulos. Botou a última coroa de flores assim, virou para trás e falou assim: o que é isso, Magrão? Magrão era o meu apelido quando a gente era colega no colegial. O que é isso, Magrão? Eu perdi a minha família toda num só dia. Eu fiquei com aquele cara o dia inteiro. E só saí da casa dele depois que ele fez uma oração recebendo Jesus. E hoje ele está casado de novo. Hoje ele é um cristão. Hoje ele serve numa outra igreja aqui em São Paulo. Pela distância eu não pude consolidá-lo, mas ele continua sendo meu amigo e ele está firme na igreja com Jesus. Jesus veio e fez uma cura e uma restauração muito grande na vida dele. Amém? Então, esse é o texto de hoje. E eu quero rapidamente só anunciar para você aqui que todo esse trabalho de usarmos corretamente a unção tem uma série de benefícios que começam a partir do versículo 4. Se você decide anunciar Jesus ao mundo, e se você faz isso, a unção é liberada, e nós levantamos através disso uma geração de restauradores e de renovadores desse mundo que está em trevas. Olha o que está escrito aqui: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diantes destruídos, renovarão as cidades
arruinadas, destruídas de geração em geração. Preste atenção, quando nós nos deixamos usar por Deus para pregar o Evangelho, para sermos líderes de avivamento, nós somos instrumentos de restauração das vidas, das famílias, dos lares, até das estruturas físicas de um território. Queridos, quando essa igreja chegou aqui no Ipiranga, isso aqui era um lixo, era uma favela. Você não tinha noção como esse bairro era feio, pobre, cheio de ladrão, cheio de feitiçaria, cheio de tudo que era coisa ruim. Deus foi limpando, por quê? Porque vidas foram sendo salvas, porque as nossas orações foram produzindo uma mudança espiritual, emocional e física. Então entenda isso, o poder de Deus está em você, e aonde você for, a luz de Deus vai brilhar. O amor de Deus vai ser transmitido, a palavra de Deus vai ser pregada, e o poder do Espírito Santo vai se manifestar, e vai haver o que ali? Restauração, renovação. Por quê? Porque você não é só um abençoado de Deus, você é uma bênção nas mãos de Deus. Você recebe? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Aí ele diz assim: estranhos serão os vossos lavradores, estrangeiros serão os vossos vinhateiros. É o versículo 5. Isso aqui representa que até os inimigos, os que hoje zombam da sua fé, se renderão ao seu Deus e se converterão pela unção que está na sua vida. Amém? Tem um monte de gente hoje te zombando de você, te afrontando, mas fica firme na sua posição, não feche a sua boca, não pare de pregar a palavra, pregue principalmente com a sua própria vida, com o seu testemunho de santidade, de retidão, de compromisso com Deus, de amor às vidas, porque isso vai fazer com que até os que hoje são afrontadores, inimigos, virão para te servir e para servir ao Senhor junto de você. O versículo 6 diz: eles farão isso, serão lavradores e vinhateiros, serão servos, mas vocês serão chamados sacerdotes do nosso Deus. Você será reconhecido, reconhecida como uma autoridade espiritual. As pessoas vão olhar para você e dizer: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, aquele verdadeiramente é um homem santo, aquela verdadeiramente é uma mulher cheia do Espírito Santo. O que ele fala, o que ele promete, Deus realiza. Você recebe? Ah, diga: esse sou eu, e dê um aplauso a Jesus. Agora, olha o que está escrito aqui, principalmente que você já foi liberado para fazer cirurgia de redução do estômago. Comereis as riquezas das nações. Deus vai te dar tanta coisa boa para você comer que você pode... Não vou liberar essa palavra. É brincadeira, é só para extrair de você um sorriso. Mas está anulado em nome de Jesus. Você vai saber desfrutar com equilíbrio de muitas coisas boas que o Senhor vai te dar. Porque está escrito: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, Deus vai te trazer uma recompensa que é fruto da unção, que é fruto do amor e da sabedoria que Deus está te dando. Você recebe? Dá um aplauso ao Senhor. Hoje eu tenho uma vida regalada, uma vida abençoada por Deus. Porque muitas pessoas reconhecem a unção que está na minha vida. E querendo receber dessa unção, ofertam na minha vida. Abençoam a minha vida com dízimos, com ofertas, com primícias. Quem fez isso? Deus. Eu trabalho para Deus com essa busca, com essa expectativa? Não, trabalho para Deus por amor. Trabalho para Deus por gratidão, porque eu sei que Ele me tirou da lata do lixo. Mas é uma promessa, a recompensa, e a recompensa, quando você trabalha, vem. Então, o fruto do meu trabalho é uma vida larga, uma vida próspera, e assim será com você. Se você decidir pregar o Evangelho, se você decidir falar de Jesus às pessoas, isso não representa virar pastor nem apóstolo. Você pode falar de Jesus lá no teu consultório, lá no teu salão de cabeleireiro, você pode falar de Jesus como vendedor, como executivo de uma empresa, como gerente comercial, como dono da empresa. Você pode falar de Jesus onde você estiver, sem precisar mudar aquilo que você é. A menos que Deus te chame para ser
um sacerdote do altar. E se isso acontecer, boa coisa vai acontecer, porque a Bíblia diz, aquele que almeja o episcopado, excelente coisa almeja. Amém? Se for a chamada de Deus você ser pastor, a melhor coisa que vai acontecer na sua vida. Comereis as riquezas das nações, é a prosperidade espiritual e material prometida aos filhos de Deus. Amém? Não escute, querido, essa baboseira que está aí, que fala contra o ensino da prosperidade. Porque o ensino da prosperidade é real. Ele não pode ser a tônica da igreja. Ele não pode ser o motivo da busca das pessoas. Ninguém vem aqui para ganhar dinheiro, entregar dízimo, dar oferta e ficar rico. Não é isso. Nós estamos aqui para adorarmos a Deus, nós estamos aqui para servirmos a Jesus, para falarmos dele ao mundo que está carente dele. Mas existe uma promessa de que, se nós formos fiéis, generosos, dadivosos, nós vamos prosperar mais e mais. E eu quero te dizer, você que está dando a oferta de 500, de 250, de 100 para o templo, Deus está te preparando para você ficar muito próspero para a hora do acabamento desse templo. Porque quem está dando 500 vai dar 5.000, quem está dando 250 vai dar 2.500, e quem está dando 100 vai poder dar 1.000. É um ano. Dentro de um ano, Deus vai desatar um milagre sobrenatural na vida desses que saíram na frente. Você recebe? Pode dar um aplauso ao Senhor Jesus. Escreve aí. Escreve aí. E não duvide, porque a única forma disso não acontecer é você duvidar. Se você crer, o Senhor fará. Em nome de Jesus. Ele fala, comereis as riquezas das nações. Nós temos direito à prosperidade. Existe uma promessa de que haverá a transferência das riquezas das mãos dos ímpios para as mãos dos justos. Quem crê nisso? Está escrito na Bíblia, no livro de Provérbios, a riqueza do ímpio será depositada para o justo. Amém? Você acha que é justo? Os ladrões, corruptores, assassinos, traficantes, pessoas que vivem fazendo mal, ficar na riqueza e os filhos de Deus passando necessidade? Não. Então Deus vai iniciar esse processo de, pelo poder do seu Espírito, pela unção derramada sobre a vida dos filhos de Deus e pelo exercício da fé deles, restituí-los e devolver a eles tudo aquilo que o inimigo roubou. Amém? E sabe como Deus vai fazer isso? Renovando a sua mente e trocando seu coração avarento, mesquinho e apegado ao dinheiro num coração dadivoso, num coração desprendido, coração que sabe que quanto mais você der, mais você vai ter. Quantos creem nisso? Pode fazer essa experiência, porque ela vai se cumprir. Amém? Não estou falando, não, é assim, entenda que eu não estou falando que ninguém aqui é avarento, não. Estou dizendo assim, o ser humano vem do mundo com esse coração avarento, apegado às coisas materiais. Mas no reino de Deus a gente aprende que, se a gente aprender a doar, se a gente aprender a abençoar, se a gente aprender a usar os recursos materiais para a consolidação dos recursos espirituais, ou seja, fazer surgir vidas salvas, então Deus vai multiplicar todo o recurso espiritual e material na nossa vida. Quem recebe isso? Receba a transferência das riquezas. Que aquilo que está nas mãos dos ímpios, a riqueza que está nas mãos dos ímpios, seja transferido para as tuas mãos, em nome de Jesus. Ele fala, vós tereis dupla honra. Para cada dia de humilhação que você sofreu ou que você viveu, virão 2 dias de honra. Em lugar de vergonha, virá exultação. Amém? Na vossa terra, vós tereis o dobro. É uma unção dobrada para prosperidade e alegria permanentes. Olha o que diz a palavra. A bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Então você vai prosperar, você vai ser enriquecido de todos os valores espirituais e materiais, sem sofrer, sem que isso te traga qualquer prejuízo, porque a riqueza dos ímpios, queridos, é mal adquirida, e por ser mal adquirida, traz dano à vida deles, atrai maldição, é dinheiro de prostituição, é dinheiro de uso, tráfico de drogas, é dinheiro desviado do governo, dinheiro de corrupção. Esse dinheiro é maldito. Esse dinheiro vem destruir a vida e a família das pessoas que ganham esse dinheiro dessa forma. Mas o seu dinheiro vai ser ganho pela fé.
seu dinheiro vai ser ganho com o suor do seu rosto. E ele vai ser um dinheiro abençoado e multiplicado por Deus, para se transformar em riqueza nas suas mãos, sem que você sofra com isso, sem que esse dinheiro traga qualquer tipo de maldição para a sua vida. Esse dinheiro será bênção na sua vida, na sua família e na vida de todos ao seu redor, em abundância. Quem recebe? Dá um aplauso a Jesus. Não lamente o que você perdeu no mundo. Se você servir a Deus, Ele te restituirá em dobro. Você vai ter mais do que você tinha lá no mundo. Tem gente que fala, ai, mas eu tinha um namorado tão lindo lá no mundo. Deus vai te dar um mais lindo ainda. E não vai nem ser namorado, vai ser marido. Ai, mas eu tinha um carrão do ano lá. E Deus vai te dar uma frota de carro. Uma casa grande para você ter 2, 3 carros lá, um para cada filho seu. É verdade. Ah, mas eu era tão conhecido lá no mundo. Em Jesus você vai ficar mais conhecido, porque uma das promessas de Deus aos filhos de Deus é a fama. Amém? A gente vai ficar famoso por causa da unção. Amém? Você acha que o apóstolo René é um homem famoso? Agora tira a unção dele. Fica lá um baianinho que saiu de Serrinha. Sabe onde é a Serrinha? Não sabe? Nem eu. Versículo 8. Ele fala da aliança eterna. Com eles eu farei uma aliança eterna. A recompensa da graça e da vida eterna. A bênção de Deus sobre a nossa família. Versículo 9. Vamos ver aqui. Versículo 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família abençoada do Senhor. A sua vida, a sua família, toda a sua casa e toda a sua descendência será uma descendência bendita. Quantos recebem? Dê um aplauso ao Senhor.